Opa pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a questão dos hábitos e da procrastinação, certo? Olha, são exatas 1h57 da manhã. Talvez possa aparecer aí, né? Meio que borrado, porque eu tô usando esse efeito aqui atrás. Mas olha, vê só, eu já estava lendo um livro muito interessante chamado O Poder do Hábito. E assim, interessante ele tem de conteúdo, mas de escrita ele é muito chato, sabe? Eu não recomendo ninguém ler esse livro, não. Mas ele tem exemplos muito legais, sabe? Tirando toda a questão estética do texto, né? Que podem nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. Olha, esses dias eu estava tendo muita dificuldade para voltar a ler, para voltar a tocar piano, que eu toco piano, enfim, para voltar à atividade intelectual, tá entendendo? E muitas vezes foi porque eu adquiri hábitos que não eram tão produtivos quanto outras coisas, né? Então eu tive que maneirar um pouco as coisas. Vê só, eu gosto muito de jogar. Este canal aqui começou como um canal de games, não é? Então assim, tinha gameplay, tinha de tudo aqui. Apaguei tudo. Acabei apagando tudo porque o canal ficou muito confuso, né? Então esse canal agora é só de comentários e de reflexões, né? Que eu talvez tenha, né? Com o passar do tempo. Inclusive, se você gostar dessas reflexões, já vai entrando aqui no canal. Tem reflexão de tudo, de filme, de jogo, de filosofia, de livro, enfim, né? Mas assim, eu tava começando com esse hábito, né? E um hábito que eu tinha quando criança, né? Que eu, sei lá, ficava 5 6 horas por dia jogando, né? Durante a tarde, né? Muito normal quando você tem um PS2 e bully e não tem um memory card, né? Pra salvar os jogos. Quem passou essa realidade sabe. Tem que zerar tudo de uma tacada só. E se desligar o videogame, tem que começar tudo de novo. É triste. Mas assim, tirando essa questão, esse é um hábito que eu quis retornar de uns tempos pra cá, porque eu me lembro que era uma época muito feliz. Só que isso acabou abalando muito a questão de outros compromissos que se tem na vida, né? Eu trabalho tudo, mas acabei ficando desempregado. E agora eu estou vendo a situação que eu tô e eu tô precisando passar num concurso público ou me melhorar como pessoa, não é? E tudo isso tem precisa de tempo, precisa de disciplina. E tudo isso eu tenho que recuperar de novo. Do zero, cara, ó. Tava até agora há pouco aqui, ó, fazendo umas anotaçõezinhas, estudando, tal. Tem outros aqui de lado, tudo coisa para decorar. Então, assim, o que esse livro nos ensina é que o hábito, ele é uma coisa inclusive muito mais forte do que pensamentos conscientes, sabe? E a gente tem a falsa impressão de que nós realmente fazemos as coisas que nós queremos porque nós pensamos assim. Na verdade, a gente começou a pensar assim, né? Mas depois que você faz durante muito tempo, aquilo se torna automático. Porque, enfim, o cérebro ele precisa gastar o menos de energia possível, né? E tem coisa mais fácil de não gastar energia do que ter tudo no automático? Não. Tem um caso bem interessante, inclusive, que ele coloca lá no livro que faz a gente refletir. Eu não me esqueci o nome do personagem, mas eu vou chamar ele de Barney, né? Barney, ele sofreu de uns problemas lá, teve que fazer uma cirurgia, né? E tirar 5 centímetros do cérebro, ou foi 5 centímetros do cérebro que acabou se corroendo, né? No que isso ocorreu, ele com certeza teve muitas percas de memória, não é? Então, tipo assim, alguém falava alguma coisa pra ele, 20 segundos depois ele já não se lembrava mais. Fez alguns exercícios e conseguiu se lembrar durante minutos, mas não passava disso, sabe? E assim, ele tinha alguns hábitos antigamente que ainda se conservaram mesmo com essa memória muito parca, né, depois da cirurgia. Que, por exemplo, quando ele via um computador, ele dizia, olha, no meu tempo, esse computador, ele precisava de dois negócios de 1,80 m de cada lado para funcionar, e é incrível isso. Sendo que esse negócio dos computadores aconteceu quando ele tinha 20 anos, sabe? E tipo, agora ele tá com 70. Então, no meu tempo, né? Sempre no meu tempo. Aí, tipo, vi um computador agora, 3 segundos depois, vi outro computador e dizia o mesmo comentário, tá entendendo? Isso nos ensina uma coisa. Primeiro, que a memória é muito fraca, né? Mas quando essa memória ela passa a ser um hábito, bicho, ela se torna muito mais forte, certo? Inclusive, mesmo essas pessoas que passam por esse problema de não lembrar de coisas durante, sei lá, minutos, elas ainda conseguem adquirir hábitos. Ele tinha esses problemas, né? Mas ainda tinha um hábito.
de conversar sobre computadores, né? E isso se afeiçoou na memória dele, né? Numa parte que a gente nem chamaria de memória, mas sim super memórias, ou memória super alocada, né? Para quem entende mais de hardware sabe o que é alocação, não é? E tipo assim, tem outro exemplo também que é com o mesmo Barney, né? Que o Barney ele tá numa casa que não é condizente com a casa que ele lembra que ele morava, que era a casa quando ele tinha 20, 30 anos, né? E tipo assim, ele não sabe onde fica. Aí tipo, uma pessoa chega na casa dele e diz: "Olha, onde é que fica a cozinha?" Ele diz: "Eu não sei não. Ele não, onde fica a cozinha não." Aí a mesma pessoa faz o seguinte: "Ô Barney, eu acho que tu tá com vontade de comer alguma coisa não? Vai pegar alguma coisa pra tu comer?" E ele vai. E sabe onde é o caminho da cozinha? Pega, come um cookie, sai e volta pro mesmo lugar. Agora me diz, como é que isso é possível? Se o cara não sabe onde fica a cozinha? Hábito. O hábito é a coisa mais, mais fantástica que o ser humano pode ter, né? Em questão de fixação de conteúdo, né? E inclusive adquirir novos hábitos é uma coisa que independe da memória, é o que parece, sabe? Tipo, independe de uma memória boa, eu digo, realmente depende da memória. Mas assim, não de uma memória estruturada. Por exemplo, Barney, depois de um tempo, ele começou a ter o costume de caminhar de manhã. E, bicho, ele não caminhava quando ele tinha 20, 30 anos. Então, como? Simples. Hábito. Então, tipo assim, a maneira de vencer a procrastinação é se habituando a não permanecer nela, sabe? A vida tem que ser parecida com um jogo, né? Você tá no level 0 agora. Você é um procrastinador, passa o dia todo jogando, passa o dia todo mexendo na internet, mexendo no TikTok. Para com isso. Acabou. Agora você vai mudar de áreas. Aí o que é que você faz? Você diz, não, amanhã, ao invés de quando eu acordar eu ver o celular, eu vou escovar os dentes, sabe? Porque tem pessoas que escovam os dentes depois de olhar o celular, né? E tá na hora do almoço, eu não vou assistir um vídeo, eu vou me concentrar na comida, eu vou me concentrar no sabor da comida, né? Vai começando com essas pequenas coisas, porque é a mudança de pequenos hábitos que faz a gente se tornar um não procrastinador, né? A gente se livrar dessa coisa da procrastinação. Muito além da questão da zona de conforto, eu acho que a procrastinação é falta de costume, certo? Porque assim, quem está acostumado a não estar na zona de conforto, dificilmente quer ir para ela, tá entendendo? Tipo, pessoas que são acostumadas a trabalhar e gostam muito de trabalhar. Eu conheci um menino assim, né? Gostava muito de trabalhar tipo, dizia pra mim, olha, eu não aguento ficar quieto, não. Eu não gosto de ficar parado, não. Ficar parado é zona de conforto, não é verdade? Cansar. Mas ele não gostava. Porque o comum dele não é a zona de conforto. Ele não tem hábito de estar na zona de conforto. Então, por ele não ter esse hábito, a zona de conforto dele é o não conforto. O que chega a ser engraçado, mas o hábito faz isso com a gente, né? E a gente acaba sentindo até saudades, né, dos velhos hábitos. Então, a maneira que eu adquiri esse velho hábito mal meu de ficar jogando muito, eu me lembrei dos bons e agora estou com vontade de voltar para os bons. E assim, ao menos para mim, funciona da seguinte forma: os bons hábitos, aqueles que necessitam esforço, dureza, aprender um idioma, estudar, né? Fazer questões de concurso. Bicho, eles não me trazem sentimentos bons, mas eu sei que eu vou mais longe. Então o hábito, ele também acaba se tornando uma coisa lógica. Pera, por que eu tô jogando videogame se isso aqui não vai me dar o retorno maior do que aqueles hábitos que me fazem sofrer de certa forma? Então eu prefiro sofrer e evoluir, né? Eu acho que a gente tem que pensar assim, não é? Inclusive as pessoas quando elas têm que se sair de hábitos ruins, elas sofrem. Olha, o primeiro caso que esse cara dá no Poder do Hábito é de uma mulher gorda que acabou sendo traída pelo marido e se divorciou. E tinha o costume de stalkear o cara e stalkear a menina que o cara começou a namorar, né, e tal. E acabou se esquecendo da própria vida. Aí, tipo assim, o que diz no livro é o seguinte, é que ela fumava, que ela não tinha bons hábitos de saúde, né? Não tinha um emprego estável, porque inclusive não conseguia estabilidade, porque estabilidade não era comum na vida dela, tá entendendo? E tipo assim, chegou uma hora que ela disse, não, véi, eu acho que eu vou pegar e botar um objetivo na minha vida, que seja fora disso, eu tô ficando doente, né? E ela diz, não, então eu vou pro Cairo, e
para vocês que não sabem, fica no Egito, né? É onde ficam as pirâmides do Egito, né? As pirâmides de Gizé, se eu não me engano. E ela disse: "Não, eu vou atravessar o deserto a pé, porque eu quero, porque eu quero sair dessa minha vida e evoluir, voltar a ter uma saúde melhor, tudo." Ela estabeleceu esse objetivo e ela descobriu que para chegar nesse objetivo ela tinha que mudar muitos hábitos dela. Deixou de fumar, começou a ir para academia, né? Começou a ter uma alimentação melhor. Eu só sei que quando foi um ano depois, ela foi atrás de realizar esse objetivo que ela tinha colocado um ano antes e ela fez tranquilamente. Agora, o que ela nos relata, né, o que os cientistas relatam quando estudam os casos dela e casos semelhantes, é que sempre tem a ver com um objetivo e um passo de cada vez. Tá entendendo? O primeiro passo que ela deu para chegar no objetivo de caminhar o deserto, né, lá no Cairo, lá tal, foi parar de fumar. Mas depois ela parou de fumar e ela descobriu: ah, se eu consigo parar de fumar, eu consigo ter uma alimentação melhor. Ah, se eu consigo ter uma alimentação melhor, eu consigo beber mais água. Se eu consigo beber mais água, eu consigo ir para academia. Se eu consigo ir para academia, eu consigo correr maratona. Se eu consigo correr maratona, eu consigo correr 2 maratonas. Enfim, é um escalonamento, a questão dos hábitos bons na vida da pessoa, sabe? Então, se você adquire um hábito bom, para depois adquirir outro é mais fácil, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. Quando menos espere, você é uma pessoa incrível. Então, assim, é muito legal esse livro por conta que ele dá esse tchan na mente da gente, né? A única crítica que eu tenho mesmo a esse livro é só a questão da linguagem, sabe? É uma coisa muito travada, velho. Tipo, sei lá, faltam umas aulas de jornalismo pro cara. O conteúdo é passado muito seco, né? Então, é isso. Mas fica esse ensinamento do livro, né? Que é muito legal. Eu tô pra terminar ele, eu acho que faltam, sei lá, umas 10, 20, 30, 40 páginas, uma coisa assim, né? Mas fica aí a recomendação do livro e fica aí a reflexão sobre a questão dos hábitos, né? Não se esqueça disso. Pratique bons hábitos, os próximos serão mais fáceis e depois que você adquirir muitos hábitos bons, você se tornará uma pessoa incrível. É isso, pessoal. O vídeo era sobre isso. Eu tava entalado isso em mim, sabe, pra falar. Se eu não falasse, eu acho que eu nunca iria colocar um vídeo desse na internet e ia esquecer dessas informações que eu tô passando pra vocês agora, né? Outra dica de vídeo, né, que eu posso fazer assim é questão de memória, né? Como decorar melhor as coisas, mas isso é pra outro momento, né? Espero que você tenha gostado. Uma boa tarde, uma boa noite pra você. Olha, sempre deixo o Pix aqui embaixo pra quem quiser me ajudar, não é? Mandando alguma coisa. As coisas não tá muito fácil não, sabe? Mas se Deus quiser, tudo dá certo, não é? Então, assim, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você. Se inscreva, compartilhe e, se puder, me ajude. É isso aí, galera.